Olá a todos, eu sou o Gustavo Mendes, eu sou gerente geral de medicamentos e produtos biológicos aqui na Anvisa e eu queria começar dizendo que é uma honra estar aqui com vocês para falar um pouco sobre como a Anvisa atua na área de regulação de medicamentos. Bom, e é importante começar essa história desde o começo. E qual que é o começo? O começo da regulação é a criação da própria agência reguladora. A Anvisa foi um órgão que foi criado em 1999 pela Lei 9782 e a ideia da criação dessa agência foi a missão de proteger e promover a saúde da população. Naquela época, vários dos serviços que estavam sendo privatizados no Brasil demandavam um olhar técnico para que se soubesse se aqueles produtos que iam ser disponibilizados para a nossa população cumpriam com critérios de qualidade, segurança e eficácia. Então, se a gente olhar o que são as histórias das agências reguladoras, a gente vê que são várias hoje no Brasil, né? Nós temos a agência reguladora de serviços elétricos, telecomunicações, água. Então, temos uma série de serviços que são oferecidos à população e que precisam de uma regulação, ou seja, precisam de um olhar externo preocupado em verificar se aquele serviço tem condições de ser oferecido adequadamente. E a mesma coisa serve para medicamentos. Então, nas missões, dentre as missões da Anvisa, dentre as atribuições da Anvisa, uma que ficou muito evidente é o fato de que cabe a essa agência conceder o que a gente chama de registro de medicamento ou vacina e também autorizar estudos clínicos em população brasileira. O que significa isso na prática? Significa que só é possível comercializar ou distribuir para uso um medicamento se ele cumprir com os critérios definidos pela agência reguladora. Se a gente olha a estrutura da Anvisa, a gente vê que nós temos diversas áreas, e aí aqui eu estou trazendo para vocês um pouco do que é o organograma da agência reguladora, e vocês podem ver que são diversas áreas envolvidas na avaliação de diversos produtos que são relacionados à saúde humana. Então, se vocês verificarem aqui, nesse organograma que está disponível na nossa página, vocês veem que a Anvisa atua na regulação de, além de medicamentos, cosméticos, saneantes, produtos para a saúde, portos, aeroportos e fronteiras, sangue, tecidos, órgãos e outros produtos biológicos, alimentos, defensivos agrícolas. Então, assim, é uma diversidade muito grande de atuação, mas sempre com foco pensando que esses produtos só podem ser disponibilizados para a nossa população se cumprirem com os critérios técnicos necessários. Falando mais especificamente de medicamentos, nós temos uma situação que é bastante interessante. Primeiro é o fato de que um medicamento ele tem que passar por uma sequência de fases, uma sequência de, de etapas antes de ser disponibilizado para as pessoas. Essas etapas envolvem os estudos que são necessários para comprovar que realmente aquele medicamento é seguro e eficaz. Então, se a gente olhar aqui no slide, a gente vê que começa lá naquilo que a gente chama de descoberta ou fase pré-clínica. Ou seja, quando a gente tem uma molécula que parece ser promissora para uma determinada ação farmacológica ou ação de prevenção, tratamento ou mesmo diagnóstico, começa então isso que é chamado de fase de descoberta, e também fase pré-clínica, onde busca-se testar tanto em modelos laboratoriais quanto em modelos animais se aquela molécula tem a capacidade de dar uma resposta positiva. Então são feitos vários testes para verificar o potencial daquela molécula, verificar se realmente o resultado, o desfecho farmacológico está sendo satisfatório. E também, no que a gente chama fase pré-clínica, são utilizados alguns modelos animais para se testar segurança toxicológica. O que significa isso? Significa que é preciso mapear muito bem quais são os riscos dessa molécula ou desse produto que pretende ser um medicamento ao final, antes de submeter a uns testes em humano. Isso porque a gente sabe que qualquer substância é passível de efeitos adversos, de atuação toxicológica com danos que podem ser hepáticos, renais, neurológicos, na reprodução. Então, isso precisa estar muito bem caracterizado
nessa fase pré-clínica. É muito comum a gente ter várias substâncias que têm tem um grau de tem uma capacidade de ser promissora muito grande, mas quando os testes pré-clínicos são feitos, se observa um efeito toxicológico muito pronunciado. Então, danos neuronais, hepáticos, e esses danos acabam tornando inviável essa substância, por mais que ela tenha a capacidade, por exemplo, de neutralizar vírus, ou de tratar infecção, ou qualquer outra atuação na área da terapêutica, acaba não se tornando possível prolongar nos estudos que são necessários para registro. Bom, somente então quando está bem caracterizado esse risco em modelos animais e em testes laboratoriais é que entra a atuação tanto da Anvisa quanto do sistema CEP-CONEP, porque vão começar o que a gente chama de estudos clínicos. A pesquisa clínica vai efetivamente ser realizada. E aí, tanto a Anvisa quanto o sistema CEP-CONEP tem que avaliar previamente qual é a proposta do pesquisador antes de que as pessoas sejam selecionadas para participar dos estudos. A Anvisa e o sistema CEP-CONEP têm olhares diferentes sobre isso que a gente chama de protocolo de estudo. O sistema CEP-CONEP é um órgão que foi criado com o objetivo de avaliar as questões éticas relacionadas à condução de estudos em humanos. Já a Anvisa tem um olhar técnico, ou seja, um olhar regulatório, e a gente vai entender melhor o que a Anvisa busca na hora dessa aprovação. Mas é importante ficar claro que, independente da fase, né, e a pesquisa clínica ela é dividida didaticamente em fases, né? Então no slide vocês podem ver que tem fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1, que é a primeira vez que vai ser testada aquela molécula em humano, é uma fase em que a gente tem que começar devagar, então vocês vejam que são dois bonequinhos só ali no desenho esquemático que eu fiz, porque a gente seleciona uma quantidade menor de pessoas. Geralmente esses estudos são feitos em indivíduos saudáveis, porque como é a primeira vez que a gente vai testar em humano, a gente precisa verificar como que a gente vai extrapolar aquilo que a gente viu nos animais para o homem. Então tem que fazer uma série de ajustes de dosagem, calcular o peso, calcular a dose que vai ser administrada para evitar danos, evitar risco. E o olhar da fase 1 sempre vai ser um olhar de risco. A gente sempre vai olhar quais são as reações que vão existir em humano. Por mais que a gente tenha mapeado muito bem ali nos modelos em animais, quando a gente vai para o modelo humano, é preciso um olhar e um cuidado maior, porque não são modelos, a fisiologia não é exatamente igual. Então é por isso que a fase 1 precisa ser olhada, observada com muito cuidado. Na fase 1, a gente também vai olhar com muito critério quais são os mecanismos farmacocinéticos. O que significa isso? Qual é o perfil de absorção, metabolismo, excreção, distribuição no corpo? Então a gente mapeia e caracteriza todas essas funções farmacocinéticas da molécula na hora de estudar essa fase 1. E é somente após a gente ter muito bem caracterizado a fase 1 e observar que as reações adversas em humanos não são pronunciadas, não trazem risco sério à saúde e sempre com o olhar de que o benefício é maior do que o risco, é que a gente avança para a fase 2. A fase 2 também é chamada de fase exploratória. É chamada de fase exploratória porque é nessa fase onde vai se explorar diferentes formas de se utilizar esse medicamento. Né? Então, a fase 2 já é uma quantidade maior de pessoas, então enquanto a fase 1 a gente está falando de dezenas, na fase 2 a gente já está falando de centenas de pessoas. E essas centenas de pessoas vão ser divididas em diferentes grupos. Então, diferentes faixas etárias, diferentes condições, por exemplo, pessoas com comorbidades, insuficiência hepática, insuficiência renal. E ali a gente vai testar diferentes dosagens, diferentes posologias, então 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, sempre com o olhar de identificar qual é a menor dose com a melhor resposta. Isso é uma máxima que a agência reguladora sempre vai se preocupar. A gente sempre quer que a menor quantidade de substância seja administrada e que a gente tenha a melhor resposta.
Por que isso? Porque a gente sabe que qualquer substância tem o potencial de ser tóxico. E a diferença do remédio e do veneno, uma frase popular bem comum aí, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, assim, a gente sempre vai buscar que a dose seja menor e que tenha a melhor resposta para expor menos as pessoas a xenobióticos, ou seja, substâncias que vão ser administradas de fora. Então é por isso que a fase 2 ela precisa explorar tudo isso. Vai explorar a melhor dose, vai explorar o melhor regime posológico, vai identificar qual é a população-alvo que vai se beneficiar melhor. Então, são idosos, são crianças, são adultos, pessoas com insuficiência hepática poderão utilizar, insuficiência renal poderão utilizar. Então, isso tudo vai estar muito bem caracterizado na fase 2. E somente com isso bem caracterizado é que se vai para a fase 3, que também é chamada de fase confirmatória. A gente chama de fase confirmatória porque a gente já está falando aí de alguns milhares de pessoas. A fase 3 busca ser uma fase que tenha a representação da população. Então a ideia é sempre pensar, a gente vai fazer um estudo de fase 3 com uma amostra da população para caracterizar muito bem o que seria o uso na população desse medicamento. Então já se busca uma diversidade maior de participantes na medida do possível. E a fase 3 vai ter uma abordagem estatística necessária para se chegar a uma conclusão, se o medicamento é realmente seguro e eficaz. Então é só depois que passa por todo esse desenvolvimento é que a gente chega no medicamento, chega em dados que podem ajudar na conclusão se realmente um medicamento pode ser considerado seguro e eficaz. E aí vai para a aprovação regulatória, que é a atuação da Anvisa novamente, que vai revisar todos esses dados e fazer a decisão baseada sempre num balanço entre risco e benefício. O risco sempre vai ter que ser menor que o benefício, senão esse medicamento não vai valer a pena, certo? Mas voltando nessa questão dos estudos clínicos, né, que é um ponto importante. A Anvisa tem que avaliar o que a gente chama de protocolo clínico, ou seja, essa proposta de estudo clínico sempre que esse estudo vai ser realizado no Brasil. E para essa avaliação, são 4 os principais aspectos que são considerados pela agência. O primeiro é o que a gente chama de delineamento de estudo. Sempre que um estudo for ser proposto e tem-se a intenção de realizar nos brasileiros, com o objetivo de registrar um medicamento, a Anvisa precisa verificar qual é o delineamento desse estudo. Basicamente é saber quais são os desfechos primários e secundários do estudo. O que significa isso? Quais são as perguntas que vão ser respondidas nesse estudo? Então vamos pegar, por exemplo, esse medicamento novo que a gente aprovou para o HIV. Né? É um medicamento que foi recentemente aprovado, com 2 substâncias em um comprimido só, substâncias já conhecidas, que são a lamivudina e o dolutegravir, mas que a empresa, na hora de propor o estudo, ela decidiu que o desfecho primário, e isso foi validado junto com a Anvisa, teria que ser observar carga viral, redução da carga viral ou manutenção dos níveis zerados de carga viral, porque esse é um desfecho para quando a gente fala de tratamento do HIV, e também desfechos de segurança, ou seja, quais são os eventos adversos e como isso vai ser observado. Então, sempre vai ser necessário apresentar para a Anvisa qual é a proposta, como que você vai monitorar para saber se esse medicamento realmente funciona e é seguro. Qual vai ser a medida que você vai utilizar, e aí no caso desse medicamento, né? A gente está falando de um medicamento que busca um desfecho laboratorial, porque o teste para verificar se o HIV está zerado ou não é um teste laboratorial, então ela tem que apresentar para a gente como que vão ser feitos esses testes, a coleta, qual é o equipamento que vai fazer essa metodologia. Então tudo isso precisa ser validado com a agência para dar credibilidade para esse estudo. E um outro aspecto que é fundamental, que eu estou colocando aqui, é o que a gente chama de abordagem estatística. Para você chegar a uma conclusão de que um medicamento funciona, você precisa de uma abordagem estatística. Você sempre vai precisar de comparar com alguma coisa. Como é que você chega à conclusão se o medicamento funciona se você não compara ou com os medicamentos que já existem ou com o tratamento padrão, que pode não ser medicamentoso?
No caso do HIV, já existe uma série de medicamentos que são utilizados, e esse produto sempre vai ser considerado como um comparador para atingir o desfecho. E para isso, a abordagem estatística precisa ser validada por nós, né? A gente tem uma brincadeira aqui que diz que se você pergunta para um matemático quanto é um mais um, ele vai falar 2. Se você pergunta para um estatístico quanto é um mais um, ele vai responder quanto você quer que seja. E essa é uma brincadeira porque, na verdade, reflete essa ideia de que a abordagem estatística ela precisa ser a mais adequada para responder a pergunta, senão ela pode enviesar essa resposta. Então, por isso que a gente precisa validar essa abordagem estatística antes. Um outro aspecto fundamental da nossa avaliação na hora de falar de protocolos é o que a gente chama de segurança. Não dá para aprovar a condução de um estudo clínico em ninguém, em um ser humano, se a gente não souber muito bem quais são os riscos, quais são os eventos adversos. E para a gente saber, a gente precisa olhar para as fases anteriores. Então vamos supor que a empresa quer fazer um estudo de fase 3 aqui no Brasil. A gente vai ter que olhar para os resultados de segurança da fase 2, da fase 1 e da fase pré-clínica, para ter certeza de que a pessoa não vai estar sujeita a algum risco que possa ser um risco preocupante. Então, faz parte da nossa avaliação saber se dá para utilizar esse medicamento experimental em um estudo com humanos. E claro, se for haver alguma mudança em posologia, aumentar a dose e que possa oferecer risco, a gente também vai olhar com muito cuidado antes de decidir que é possível. O terceiro aspecto é a tecnologia farmacêutica. Um medicamento experimental, um medicamento que vai ser testado em estudo clínico, ele precisa ser fabricado, ele precisa ser formulado, ele precisa ter uma formulação, ele precisa ter controles de qualidade, testes de controle de qualidade para garantir que aquele lote realmente é um lote que não tem nenhum problema de teor, de impureza, etc. Então, a parte da tecnologia farmacêutica precisa ser avaliada por nós previamente para a gente saber que esse medicamento que vai ser testado no humano, ele é um medicamento que cumpre com esses critérios e não vai representar um risco ou um viés no resultado. Porque, por exemplo, vocês podem imaginar que se o medicamento não tiver o teor de 100%, pode ser que o resultado seja negativo, mas não porque o medicamento não funciona, mas porque ele foi fabricado de uma maneira errada que faz com que ele não tenha o desempenho melhor possível. Então é por isso que a gente avalia a tecnologia farmacêutica, a gente avalia como esse medicamento é produzido, quais são os ensaios que foram feitos para demonstrar a qualidade desse lote, mesmo sendo um lote experimental. Mesmo que depois a empresa vá mudar isso, né? Isso acontece mesmo. Às vezes a formulação que está sendo testada, então os recipientes, o método de fabricação não está fechado ainda. É possível que altere isso, só que no momento em que se vai testar em humano, a gente precisa ter certeza do que existe. Essas mudanças posteriores, elas vão ter que ser baseadas em dados do que a gente chama de comparabilidade, mostrando que mudou, mas que preserva as características daquilo que foi testado. Senão a gente perde essa cadeia de rastreabilidade. E por fim, um aspecto fundamental em qualquer estudo que vai ser avaliado pela Anvisa e pelas outras agências reguladoras no mundo é o que a gente chama de boas práticas clínicas. Nenhum estudo pode ser realizado, estudo regulatório, estudo que vai servir para registrar o medicamento, se não seguir com esse conjunto de regras que são chamadas de boas práticas clínicas. São regras para garantir rastreabilidade e confiabilidade dos dados. Então, assim, vamos supor que chega uma empresa e fala, olha, meu medicamento funciona 100% dos casos, tem 100% de eficácia. Nós que somos a agência reguladora, para chegarmos a essa conclusão de que realmente chega a 100%, a gente vai precisar ter acesso a todos os dados, todos os laudos, todas as fichas clínicas, todas as informações que levaram esse laboratório a chegar à conclusão de que isso realmente é 100%. A gente precisa recalcular essas informações e a gente precisa também ter confiança nesses centros de pesquisa que realizaram esse estudo. Então é por isso que a gente avalia, antes de começar o estudo, se esses centros têm condições de fazer esses estudos, se eles têm condições de realmente desempenhar esse papel para trazer confiabilidade para nós como avaliadores. Então é por isso que as boas práticas clínicas é o que separa um estudo que vai servir para uma agência reguladora de um estudo que é só acadêmico ou só científico. O estudo acadêmico ou científico, claro, sempre se espera que cumpra com boas práticas clínicas, mas se não cumprir, ele vai servir também para ser publicado em revista.
ele é um estudo que tem por objetivo construir um conhecimento científico e não registrar um produto. Então, por isso que existe essa diferença e a gente tem essa obrigatoriedade aqui em vários países no caso de um estudo que vai subsidiar o registro, ter que fazer essa avaliação antes de começar. Bom, então depois que termina tudo, esses estudos, depois que esses estudos terminam e a gente tem a conclusão dizendo que realmente é seguro, é eficaz, funciona, é que vem a análise do registro propriamente dita. E para analisar o registro de um medicamento, a Anvisa leva também em consideração 4 aspectos principais. O primeiro aspecto também está relacionado à tecnologia farmacêutica, né? Isso é dentro da Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos. E o que é a tecnologia farmacêutica? Nós precisamos saber, e agora já na formulação final, quais são os recipientes que são utilizados, quais são os equipamentos que vão fabricar esse medicamento, quais são o controle, tanto em processo quanto no produto final, para verificar potência, pureza, dissolução, ou qualquer outro parâmetro de qualidade que é necessário para ter certeza de que aquele princípio ativo vai estar disponível para ação no organismo. Também um aspecto fundamental aqui na parte de tecnologia farmacêutica é a questão da estabilidade. A estabilidade é o quanto o medicamento se preserva naquelas mesmas condições ao longo do tempo. E isso vai ajudar a definir o prazo de validade desse produto. Então é por isso que nós acompanhamos, quando o dossiê de registro é submetido para a Anvisa, nós avaliamos com muito cuidado quais são esses resultados de estabilidade, que testes que foram realizados e como que esse medicamento se comporta ao longo do tempo. Para, por exemplo, um prazo de validade ser considerado 2 anos, é preciso acompanhar por 2 anos para ter certeza de que esse produto não se degradou, não gerou impurezas que podem ser tóxicas. Então, tudo isso faz parte dessa avaliação de tecnologia farmacêutica. Na questão da segurança e da eficácia, a nossa preocupação é avaliar os estudos que foram conduzidos, tanto os estudos não clínicos quanto os estudos clínicos. Então, toda aquela sequência de fases que eu falei para vocês vai ser avaliada, nós vamos olhar todos os dados brutos, todas as informações, para, ao final, chegar na bula do medicamento. É por isso que eu coloquei a bula aí como o desenho para ilustrar esse slide. Porque é a bula que vai trazer todas as informações relativas aos estudos que foram conduzidos, aos dados que foram observados e de que forma isso se reflete, então, num balanço benefício-risco superior, que permitiu a aprovação. Além dessas questões que eu falei para vocês, tem outros aspectos que precisam ser avaliados. Por exemplo, a questão da farmacovigilância e controle de substâncias. Faz parte da nossa regra aqui na Anvisa que o desenvolvedor sempre vai ter que apresentar o que a gente chama de plano de farmacovigilância. Esse plano de farmacovigilância é uma proposta que é apresentada por eles, em que eles dizem para a gente como que eles vão fazer para identificar, avaliar, compreender e prevenir efeitos adversos ou quaisquer outros problemas relacionados ao uso do medicamento. O trabalho da Anvisa não acaba quando a gente aprova um medicamento. É fundamental que a gente monitore o desempenho desse medicamento na sociedade. Quando a gente observa um estudo clínico controlado, randomizado, né, com milhares de pessoas, a gente tem um resultado. Esse resultado precisa continuar a ser monitorado quando a gente expandir o uso para a população inteira. Porque pode ser que o uso na população inteira você tenha interações com outros medicamentos que não foram testados, uso equivocado, sobredose. Então, tudo isso vai precisar ser observado com muita cautela para proteger a saúde das pessoas. E, eventualmente, se a gente observar que algum efeito adverso foi observado diferente do que a gente tinha observado nos estudos, a bula vai precisar ser atualizada. Então, é responsabilidade da empresa apresentar um plano, mas nós da Anvisa também continuamos monitorando por meio das notificações dos sistemas de notificação. E é por isso que também é uma oportunidade muito boa falar com vocês que a notificação tem que ser uma responsabilidade de todos nós. Nós que trabalhamos com saúde, nós que somos pacientes e tomamos o medicamento, nós temos que ficar atentos às reações adversas que podem acontecer e notificar a agência reguladora justamente para que a Anvisa possa fazer uma avaliação
de causalidade e verificar se é necessário tomar alguma medida nesse sentido. Tem algumas substâncias que elas são mais perigosas, substâncias que são capazes de causar dependência física ou psíquica, atuam no sistema nervoso central. Então, algumas substâncias, até com os acordos que a Anvisa fez com a ONU, né, com a Organização das Nações Unidas, é, é importante fazer um controle dessas substâncias, um controle de rastreabilidade bastante robusto, onde, desde o princípio ativo até a produção final do medicamento, isso seja monitorado. Então é por isso que algumas substâncias, quando elas pedem registro aqui na Anvisa e a gente observa que existe o potencial dela causar dependência, e quando há o potencial de causar dependência, há o potencial de uso indevido, a gente coloca numa lista de controle de substâncias e a Anvisa também tem um sistema de controle de medicamentos, Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que justamente vai assegurar a rastreabilidade desse medicamento à medida em que ele é utilizado. E um outro aspecto fundamental na hora de tomar uma decisão sobre o registro de um medicamento é o que a gente chama de boas práticas de fabricação. Boas práticas de fabricação é esse conjunto de regras que qualquer laboratório industrial que vai fabricar em larga escala esse medicamento tem que cumprir. Não é possível a disponibilização de um medicamento para a nossa população se a gente não tiver certeza de que o local que vai fabricar está utilizando os equipamentos adequados, tem um sistema da qualidade implementado para identificar que o processo produtivo é robusto, então tem que produzir os lotes de maneira semelhante, dentro das especificações de qualidade, porque a gente sabe que se tiver qualquer problema pode gerar um dano às pessoas, né? Então a gente sabe que as boas práticas de fabricação pressupõem um sistema rígido de treinamento de pessoal, calibração de equipamentos, documentação e rastreabilidade de toda a fabricação dos lotes. E se tiver algum problema, e a gente sabe que pode ter problema, né? Tudo que envolve humano pode ter algum problema, um erro, esse erro tem que ser rapidamente identificado e minimizado para que não possa causar danos nas pessoas. E é esperado também que se corrija esses erros, né? Então é por isso que a gente tem um conjunto de regras para inspecionar locais que fabricam medicamentos para ter certeza que esses locais estão preparados com um sistema bem implantado para não haver nenhum dano. Bom, quando a gente fala de medicamentos, na verdade a gente está falando de um universo de produtos. Vejam só, eu estou trazendo para vocês uma tabela que está disponível no site da Anvisa e a gente consegue ver que, na verdade, quando a gente fala medicamento, a gente está falando de vários tipos. Existem medicamentos fitoterápicos, genéricos, similares, novos, específicos, produtos biológicos. Cada um tem uma tecnologia distinta. Então, por exemplo, fitoterápicos são produtos que têm sua origem ou são extraídos de matéria-prima vegetal, diferente dos produtos biológicos que envolvem processos biotecnológicos para obtenção, diferentes de genéricos que são sintéticos, os insumos farmacêuticos são sintéticos, e eles buscam ser intercambiáveis a outros medicamentos que já existem de referência. Então, cada classe de medicamento, ou cada categoria regulatória de medicamento, demanda um olhar específico sobre a maneira com que ele é obtido e também como se demonstra qualidade, segurança e eficácia. Então é por isso que aquilo tudo que eu falei vale de forma geral, mas quando a gente vai para um medicamento específico, a gente precisa ter sempre em mente que cada um tem a sua própria tecnologia e cada um tem a sua maneira de responder e de cumprir com os critérios. E é por isso que a Anvisa tem regras para cada um desses produtos, regras distintas para cada um desses produtos. Outro aspecto que eu queria trazer para vocês é sobre o que a gente chama de convergência regulatória. A Anvisa tem se buscado cada vez mais se alinhar aos melhores procedimentos de regulação de medicamentos no nível internacional. A Anvisa hoje tem um reconhecimento enorme como agência junto aos seus pares, e isso foi graças a esse movimento de evitar fazer retrabalho e evitar barreiras desnecessárias. Um exemplo disso é o ICH. O ICH é um fórum de agências reguladoras que tem mais de 30 anos, ele foi criado inicialmente só entre Estados Unidos, Japão e Europa,
com o objetivo de definir as regras, harmonizar as regras sobre qualidade, segurança, eficácia de medicamentos. Em 2016, o ICH se abriu para outros países e a Anvisa foi um dos primeiros a ser aceito como membro, primeiro membro regulador, ou seja, ela podia só olhar e participar ali de poucas reuniões, mas agora a Anvisa é aceita no comitê gestor do ICH, ou seja, nós sentamos na mesa junto com as principais agências do mundo para decidir como é que se avalia medicamentos no aspecto de qualidade, segurança e eficácia. Isso é super importante porque o Brasil acaba sendo uma grande referência para outros países da América Latina e também isso facilita a entrada dos produtos aqui no Brasil e ao mesmo tempo ajuda a exportação de medicamentos para outros países. Nesse ponto é importante ficar claro também para vocês que não é porque um produto está aprovado lá fora, um medicamento está aprovado em outro país, que vai ser automaticamente aprovado aqui no Brasil. Nós precisamos saber, primeiro, o quão aplicável é esse medicamento aqui na nossa população. Já teve caso de produto que foi destinado para um uso em um fenotipo diferente do que existia aqui no Brasil. Então não se aplicava para a nossa população esse medicamento. Outro aspecto, temos que saber se é o mesmo local de fabricação, se usa a mesma qualidade dos insumos, se é o mesmo processo produtivo, porque é comum ter mudanças para diferentes países, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso das vacinas. A demanda é bilionária de doses e várias fábricas foram mobilizadas para produzir vacinas. A aprovação em uma agência reguladora em outro país não necessariamente significa que vem do mesmo local aqui. E a gente precisa ter certeza de onde vem e quais os estudos que embasam essas alegações de qualidade, segurança e eficácia. Um outro aspecto que eu queria destacar nessa questão da convergência regulatória é o PIX. O PIX é um fórum também de agências reguladoras, mas com o objetivo de compartilhar relatórios de boas práticas de fabricação. A Anvisa ela tem que inspecionar, né, pelas regras, ela tem que inspecionar os laboratórios para verificar se eles cumprem boas práticas de fabricação, e isso é bastante trabalhoso, né? Mandar a equipe. Durante a pandemia a gente viu isso, né? Equipes que estiveram aqui para a China, para a Índia, para a Rússia, para fazer as inspeções. E quando o Brasil aderiu ao PIX, isso foi recentemente, nós nos comprometemos. A ideia do PIX é todos os países usam as mesmas ferramentas para fazer a inspeção, então são as mesmas regras para todo mundo. E os países se comprometem a compartilhar os relatórios, para os outros países não ter que também fazer uma inspeção, e isso dá trabalho para todo mundo. Então, o PIX ajuda muito nesse sentido, mas é claro que não são todos os países que fazem parte do PIX, e em alguns casos a gente tem que continuar fazendo a inspeção. Mas isso é uma tendência também de harmonizar as agências reguladoras entre os países. Para terminar minha fala, eu vou falar sobre tendências e desafios, né? A gente está vivendo uma era em que muito se avançou na ciência, muito se avançou nas discussões e é que agora a gente tem que pensar o que vem depois disso, né? Um primeiro desafio, uma primeira tendência para os próximos 10 anos é que a Anvisa e a área de saúde como um todo cada vez mais vai utilizar ferramentas digitais e inteligência artificial para tomada de decisão, né? A gente está na era da Big Data. A era da Big Data representa um grande desafio para a regulação, por quê? Porque são dados em grandes quantidades que são coletados de diferentes fontes e juntar tudo isso para transformar numa evidência de segurança e eficácia é um grande desafio. Mas a gente já vem discutindo e a gente entende que cada vez mais vai se avançar em desenvolvimento de ferramentas ou de soluções para tratar esse tipo de dado. Outro desafio para os próximos anos é estimular o engajamento de pacientes nas ações da Anvisa, né? A ação de regulação é uma regulação técnica, né, que envolve critérios bastante claros de segurança, de estudo científico, mas a visão do paciente, a perspectiva do paciente, o ponto de vista do paciente, as suas expectativas, isso tem que ser considerado na hora de tomar uma decisão, por exemplo, de como fazer um estudo clínico. Então, a gente já vê esse movimento em outras agências também, e é uma tendência aqui que os pacientes, as associações de pacientes passem a trabalhar mais próximas às agências reguladoras para ajudar nas decisões. Um outro aspecto também é que cada vez mais a gente tem visto o desenvolvimento de técnicas de modelagem, simulação e extrapolação de dados. O que é isso?
Cada vez mais softwares conseguem mostrar como é o comportamento de uma molécula no corpo, tanto na parte de farmacocinética quanto na parte de toxicologia. E isso ajuda a reduzir a necessidade ou otimizar o delineamento desses estudos, né? Se a gente tem ferramentas que já conseguem prever, por exemplo, como vai ser o comportamento de um medicamento que só é indicado para adulto em criança, e a gente sabe que a criança tem um volume corporal diferente, tem uma fisiologia diferente, pode ter uma farmacocinética diferente, a gente evita ter que fazer vários testes com diferentes doses em crianças para chegar na dose ideal. A mesma coisa são estudos de toxicologia, né? Se o software já consegue me dizer que existe um risco de dano toxicológico, neuronal, etc., com uma substância por causa do seu grupamento químico, a gente não precisa expor animais a esses estudos. Então, cada vez mais essas técnicas, essas ferramentas que nós chamamos de ferramentas in silico, estão se desenvolvendo para dar novas opções para os estudos. A gente também tem um tipo de evidência que é tendência, que é o que a gente chama de vida real. A vida real é aquilo que não está no estudo clínico, né? A vida real do uso de um medicamento é dados que são observados do uso nas pessoas comuns, que não estão participando de um estudo clínico. E essas, por exemplo, hoje em dia a gente tem muito mais possibilidades de coletar dados desse tipo, né? Nós temos dispositivos digitais, banco de dados de pacientes, dados de seguradora de saúde, dados de laboratórios, de exame. Tudo isso são dados que podem ajudar na demonstração tanto de segurança quanto de eficácia, na identificação de eventos adversos que não tinham sido observados, e tem se discutido cada vez mais utilizar esse tipo de dado também para uma decisão regulatória. É claro que é um desafio saber, por exemplo, se esse dado foi coletado adequadamente, se tem todas as informações que são necessárias, mas a gente tem visto que cada vez mais é uma ferramenta importante nesse sentido. E por fim, uma tendência, um desafio é para os próximos 10 anos alavancar e permitir a inovação e as pesquisas em ciência regulatória. Ciência regulatória é justamente esses dados que a Anvisa tem, e a Anvisa é uma fonte infinita de dados regulatórios, de estudos, de segurança, de eficácia, de qualidade de medicamentos. E essa parceria entre a Anvisa e as universidades para gerar dados, para gerar conhecimento científico, é fundamental. Então, cada vez mais a gente tem participado junto às universidades de discussões para poder identificar possíveis projetos de pesquisa, dados que estejam disponíveis nos nossos bancos, para que a gente possa avançar nesse sentido. Então, com isso eu termino minha apresentação. Queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Quem quiser me achar no LinkedIn, eu uso muito essa ferramenta para publicar informações sobre a Anvisa e, eventualmente, também esclarecer alguma dúvida que vocês possam ter. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e até uma próxima.